Tem histórias que parecem ficção. Outras desafiam tudo o que a gente acredita. Essa aqui é as duas coisas ao mesmo tempo. Imagine um padre jovem, querido por toda uma cidade, vivendo uma vida tranquila de fé e devoção. Agora imagine esse mesmo padre encontrando numa noite chuvosa um bebê reborn, deixado misteriosamente na porta da igreja, acompanhado de um bilhete enigmático. Cuide dele como se fosse seu. Ele vai trazer respostas. A partir desse instante, tudo muda. Uma sequência incrível de eventos começa a acontecer. Vozes, visões, milagres, maldições e segredos enterrados há mais de 20 anos vêm à tona, um mais emocionante e perturbador que o outro. Mas não se trata apenas de um mistério qualquer. Trata-se de uma alma presa, um juramento quebrado e um amor impossível de explicar. O que parecia um simples boneco se revelou uma ponte entre mundos. E o preço pela verdade? Alto demais. Excomunhão, escândalo, destruição e, ao mesmo tempo, libertação, redenção e milagre. Uma história cativante cercada por elementos que nem a própria igreja quis tocar e que até hoje continua provocando perguntas que ninguém tem coragem de responder. Afinal, você cuidaria de algo que carrega o espírito de alguém que nunca deveria ter nascido? Ninguém ousava comentar, mas todos sentiam. Havia algo incrível e sombrio na presença do jovem padre Fábio. Ele chegara à cidade como uma brisa suave, mas com olhos que escondiam tempestades. Nos sermões falava de fé com uma paixão ardente, mas havia momentos, breves, sutis, em que sua voz falhava como se um fantasma sussurrasse ao fundo. A comunidade o adorava, não apenas pelas missas emocionantes, mas pela forma como abraçava cada fiel como se fossem parte de uma história maior, que só ele conhecia. E talvez conhecesse mesmo. Uma história emocionante, enterrada sob 2 décadas de silêncio. Aos olhos de todos, Fábio era o retrato da bondade. Sorridente, acolhedor, sempre disposto a ouvir até os pecados mais vergonhosos com doçura nos olhos. Mas ninguém sabia da dor que ele carregava no peito. Uma dor antiga, envolta em mistério e emoção. Sua irmã Ana Lúcia desaparecera sem deixar vestígios quando ele ainda era adolescente. Os poucos que sabiam evitavam o assunto como se falar nela trouxesse má sorte. O que ninguém imaginava era que esse passado cativante e sombrio estava prestes a despertar, e não seria de forma suave. A cidade era pequena, o tipo de lugar onde todo mundo se conhece, e a fé é mais forte que a razão. Missas lotadas, procissões devotas, promessas deixadas em pedaços de papel aos pés dos santos. Mas mesmo entre tanta devoção, havia algo que pairava no ar, como um sussurro no vento. Os velhos diziam que certos lugares guardam ecos de dores antigas, e talvez fosse por isso que, mesmo amando o padre, muitos evitavam passar perto da sacristia depois das 22 horas. Algo incrível, inexplicável, parecia se mover ali, algo que estava apenas começando. Era noite de sexta-feira. A chuva caía fina, como se o céu quisesse esconder o que estava por vir. Após a última bênção da Missa das Almas, Padre Fábio se preparava para fechar os portões da igreja quando notou algo estranho aos pés da porta de madeira. Uma caixa de papelão, úmida e mal fechada, repousava ali, como se tivesse sido colocada há poucos minutos. Ao abri-la, seu coração disparou. Dentro, um bebê reborn, com olhos de vidro, que pareciam vivos demais. E ao lado dele, um bilhete manchado. Cuide dele como se fosse seu. Ele vai trazer respostas. Foi como um soco na alma. Ele levou o boneco consigo, entre confuso e hipnotizado. Não era comum aquele tipo de coisa acontecer ali, e muito menos com ele. Mas havia algo naquele objeto que o paralisava. Como se segurasse algo incrível e invisível. Algo cativante e sombrio que sussurrava do passado. Respostas de quê? De quem? Murmurava com o papel tremendo nas mãos. Ainda assim,
decidiu guardá-lo no quarto paroquial, próximo ao crucifixo. Seja o que for, está sob a proteção de Deus, disse em voz baixa, tentando se convencer da própria fé, mesmo com o coração em chamas de suspense e emoção. Nos dias que seguiram, o boneco deixou de ser apenas uma curiosidade. O padre começou a limpá-lo, vestir roupas novas, posicioná-lo sempre ao lado da cama. E, com o tempo, até conversava com ele como se pudesse escutar. Os fiéis notavam a mudança. "Padre, tá tudo bem?" perguntava a dona Cida, a senhorinha que fazia os arranjos de flores do altar. "Nunca te vi tão apegado a nada." Mas ele apenas sorria. Por dentro, no entanto, começava a se perguntar: por que aquele boneco parecia cada dia mais real? E por que, ao olhar em seus olhos, sentia uma emoção indescritível e um medo que não conseguia explicar? As primeiras noites foram as mais inquietantes. Padre Fábio acordava suado, com a nítida sensação de ter sido observado. Em mais de uma ocasião, jurava ter ouvido passos leves como de uma criança descalça, percorrendo o assoalho antigo da casa paroquial. O boneco, que ele deixava cuidadosamente encostado à cabeceira, aparecia no chão, virado para a porta. "Devo estar cansado demais", murmurava. Mas a dúvida crescia como erva daninha. Estaria ficando louco? Ou havia algo incrível e inexplicável por trás daquele presente sombrio? Com o passar das semanas, o vínculo entre ele e o boneco se intensificou. O que começou como um gesto de curiosidade virou rotina. Ele passava longos minutos observando o rosto do bebê Reborn, tocando suas mãos com uma delicadeza quase paternal. Começou a levá-lo até a sacristia, escondido sob sua batina, dizendo a si mesmo que era uma relíquia de fé. Mas os olhos do boneco pareciam vivos. Em certos momentos de oração, mudavam de expressão. Um leve franzir de sobrancelha, um quase sorriso. Era como se escutasse e entendesse cada palavra dita. Algo cativante e assustador estava se revelando pouco a pouco. Logo os sorrisos da comunidade começaram a se curvar em estranhamento. O seminarista mais novo comentou num cochicho: "Padre tá estranho. Fala sozinho. Carrega um boneco como se fosse gente." Alguns fiéis evitavam chegar muito perto. Outros, como o coroinha Lucas, se assustaram ao entrar no quarto e ver o boneco posicionado como se estivesse em oração. "Padre, o senhor tá bem mesmo?" Mas Fábio apenas respondia com um sorriso forçado. No fundo, ele sabia que algo maior, algo cheio de suspense e emoção, estava por vir. E aquilo não era nem o começo. A transformação foi sutil, no início, mas impossível de ignorar. Padre Fábio, antes vibrante e acolhedor, começou a parecer distante. Os sermões ficaram mais curtos, as homilias, mais intensas, e às vezes perturbadoras. A fé, irmãos, às vezes é como um grito preso na garganta do tempo, disse certa vez, olhando fixamente para os bancos vazios da última fileira. Alguns murmuraram um amém, outros apenas se entreolharam. Mas ninguém sabia que naquela semana o padre havia começado a ouvir vozes, e todas pareciam vir do boneco. Eram sussurros, ora doces, ora infantis, que o chamavam pelo nome. "Fábio, me ouve, por favor." Ele tentava ignorar, tentava orar, mas quanto mais tentava fugir, mais os sonhos se intensificavam. Sonhava com sua irmã desaparecida, Ana Lúcia, mas não como ele a lembrava. Nos sonhos, ela estava mais velha, chorava, estendia a mão, dizia frases desconexas. "Não é um brinquedo. Ele guarda segredos." Nessas visões, cenas que ele jamais viveu apareciam. Um quarto escuro, rituais à luz de velas, uma criança chorando em outro idioma. Era tudo incrível e assustador demais para ser só um pesadelo. O ponto de ruptura foi durante uma vigília. Diante do sacrário, ajoelhado, Fábio teve a impressão de ver o boneco virar levemente o rosto. Seus olhos, que antes brilhavam sob a luz das velas, pareciam
vivos. E quando ele tocou o crucifixo, sentiu um calafrio subir pela espinha, como se algo invisível estivesse ao seu lado. Isso é loucura, repetia, mas algo dentro dele, uma emoção inexplicável e cativante, dizia o contrário. Era como se aquele boneco estivesse ali por um motivo. E talvez sua irmã também. Naquela manhã cinzenta, uma senhora de cabelos brancos e passos lentos apareceu no portão da igreja. Trazia um lenço antigo nas mãos e um olhar carregado de quem carrega histórias emocionantes demais para caber num só coração. Sou Amélia. Fui mãe adotiva da Ana Lúcia, disse sem rodeios. Fábio congelou. O nome da irmã, há tanto tempo silenciado, foi cuspido como uma sentença. Ele a levou para dentro da sacristia, mãos trêmulas, alma aos cacos. Era como se uma peça do quebra-cabeça começasse, enfim, a se mover. Amélia falava devagar, como quem pisa em terra. Sagrada. Contou que Ana Lúcia havia reaparecido por um tempo, anos atrás, visivelmente abalada, com sinais de rituais no corpo. Ela estava fugindo de algo, ou de alguém, disse. Antes de sumir novamente, havia deixado uma única instrução: que caso algo acontecesse, um boneco fosse entregue à igreja com um bilhete. Ela disse que aquele bebê reborn era mais do que um objeto. Era uma âncora espiritual. Fábio ficou pálido. A senhora continuou. A seita a qual ela se envolveu usava crianças como receptáculos. De almas, de votos, de segredos. Era tudo tão cativante quanto aterrorizante. O padre quase não conseguia falar. Olhou para o boneco, ali na estante, imóvel, mas estranho, como se escutasse tudo. Você quer dizer que essa coisa pode carregar o espírito do filho dela? Amélia assentiu com lágrimas. Ela não queria que ele ficasse preso, mas também não sabia como libertá-lo. A emoção engasgava as palavras. Um silêncio se impôs, pesado, santo, desesperado. E foi ali, naquela sala abafada, que Fábio percebeu tudo o que vivera até agora. Os sonhos, as visões, as vozes, não eram sinais de loucura. Eram fragmentos de uma verdade muito mais antiga do que imaginava. O chamado veio numa segunda-feira, com o selo da cúria e o tom impessoal que sempre precede más notícias. O bispo queria vê-lo com urgência. Na sala fria do episcopado, os olhos do monsenhor eram como gelo. Padre Fábio, o senhor está sendo observado. Seu comportamento beira a heresia. Fábio, com a batina amarrotada e o coração em brasa, respondeu: Excelência, esse bebê tem algo da minha irmã. Deus está me mostrando algo. Eu sinto. Mas os olhos do bispo nem piscaram. Deus não fala por bonecos, meu filho. O tom seco escondia o pavor do inexplicável. O padre saiu de lá com um aviso claro. Mais um deslize e seria afastado. Mas como se afastar de algo tão cativante, misterioso, cheio de emoção? Ele tentou seguir a rotina, celebrar as missas, visitar os doentes, mas era como viver num teatro, onde todos os papéis já haviam sido rasgados. O boneco parecia chamar por ele, e nos momentos de oração, uma presença invisível pairava no ar, densa como incenso antigo. Os olhos de vidro o fitavam com ternura. Ou seria desespero? O que você quer de mim? Murmurava, com a fé esfarelando nos dedos. Foi então que ele decidiu agir por conta própria. Se a igreja o condenava, que fosse. A verdade era maior que o medo, maior que a obediência. Começou a revirar os arquivos da paróquia, visitar pessoas esquecidas, buscar pistas nos diários antigos da irmã. Estava cada vez mais claro que a história não era só sua, era da cidade. Era de algo enterrado sob séculos de silêncio. E o boneco? Talvez fosse a chave. Ou a porta. E quanto mais se aproximava da verdade, mais incrível e perigoso tudo se tornava. Foi numa tarde abafada que Padre Fábio decidiu visitar a antiga paróquia da cidade vizinha, onde ele e a irmã passaram parte da infância. A igreja estava desativada, coberta por poeira,
e com um cheiro forte de mofo e saudade. Atrás do altar, sob uma tábua solta no assoalho, ele encontrou um pequeno caderno de capa vermelha, enfaixado com fita de cetim e marcado com um nome quase apagado. Ana L. As mãos tremiam. Ele sentou no chão e começou a ler, com os olhos se afogando em cada página cativante e perturbadora. Ali estavam escritos fragmentos de uma vida que ele nunca conheceu. A angústia da gravidez indesejada, o medo de uma seita que prometia salvação através do ocultismo, os rituais silenciosos nas madrugadas. Ana Lúcia havia sido levada, seduzida por promessas falsas, e engravidou durante um desses rituais. O bebê nunca nasceu aos olhos da cidade. Ela havia tentado fugir, esconder, salvar a criança, mas foi perseguida. Desapareceu após escrever a última linha. Se eu não conseguir protegê-lo, que a igreja faça isso por mim. Uma história emocionante, sim, mas também devastadora. O boneco então não era só um símbolo, era um selo. Um corpo sem alma ou uma alma sem corpo. Era difícil dizer, mas tudo indicava que a seita havia usado o boneco como receptáculo para proteger ou aprisionar o espírito da criança. O ritual havia falhado, mas deixado marcas. E agora, 2 décadas depois, tudo estava emergindo novamente, como lama após uma tempestade. Fábio fechou o diário com lágrimas nos olhos e um nó na garganta. Estava claro que a verdade era muito mais incrível, espiritual e perigosa do que qualquer coisa que a doutrina pudesse explicar. Depois do diário, as coisas começaram a sair do controle. Certa noite, o padre acordou com um barulho seco vindo da sala. Ao levantar, encontrou o boneco sentado no banco da capela, posicionado exatamente como uma criança em oração. Nenhuma janela aberta, nenhuma porta forçada. Eu juro que te deixei no quarto, sussurrou. A partir dali, os eventos se intensificaram. Portas batiam sozinhas, velas acendiam sem fósforos, e crucifixos tombavam quando o boneco era tocado. O suspense, antes silencioso, agora gritava pelos corredores da paróquia. Logo, começaram os relatos dos fiéis. Uma senhora disse ter sido curada da artrite após encostar na testa do boneco com fé. Um jovem jurou ver a imagem da Virgem Maria refletida nos olhos de vidro. Mas nem todos os sinais eram celestiais. Dona Inês, costureira da cidade, perdeu tudo num incêndio inexplicável que começou no mesmo cômodo onde havia deixado o boneco de castigo, por achar que ele estava amaldiçoado. Foi o mesmo dia em que a capela pegou fogo. Chamas surgiram no altar onde o boneco dormia à noite. O altar virou cinzas, mas o boneco intacto. Uma emoção inquietante passou a dominar a cidade. A tensão era tanta que já se falava em interditar a paróquia. Mas Fábio sabia que aquilo não era apenas sobre fé ou superstição. Era sobre algo maior, algo enterrado sob os olhos de todos. E foi então que uma nova presença surgiu. Uma mulher misteriosa, vestida discretamente, que dizia vir para rezar pelas almas em sofrimento. Mas havia algo nela, nos olhos atentos, nas perguntas sussurradas, que denunciava. Ela não estava ali só por devoção. E com ela, uma nova reviravolta cativante e incrível estava prestes a começar. Seu nome era Beatriz, jornalista de profissão, mas seu verdadeiro trabalho era outro. Investigava casos de fenômenos paranormais que a igreja costumava ignorar ou esconder. Chegou à cidade com um terço no bolso e uma câmera escondida na bolsa. Disfarçou-se de fiel, confessou pecados inventados e se aproximou de Padre Fábio como quem busca consolo. Mas seus olhos diziam mais. Esse boneco não é só simbólico, padre, disse certa noite. Ele é uma âncora, e se não for quebrada, alguém vai morrer. A frase cortou o ar como uma lâmina. Juntos, começaram a cruzar arquivos, antigos da diocese, registros de desaparecimentos,
Relatos de rituais e até fotos em preto e branco de padres antigos que morreram em circunstâncias misteriosas. Em todos eles um padrão. Símbolos ocultos, crianças envolvidas e, em pelo menos 2 casos, bonecos reborn, descritos como receptáculos espirituais. Beatriz fez uma pausa e olhou para Fábio. Seu caso não é o primeiro, mas talvez seja o último. Era tudo tão cativante e aterrorizante que ele mal conseguia respirar. Era como se a cidade inteira fosse apenas o cenário de algo muito mais profundo. Foi quando chegaram ao registro que mudaria tudo. Uma planta subterrânea da igreja revelava um antigo compartimento lacrado abaixo do altar. Um lugar que, segundo Beatriz, não deveria existir. Segundo textos esquecidos, aquele espaço fora usado para aprisionar entidades, ou protegê-las. Ali, talvez, estivesse a origem de tudo. E o bebê reborn era a chave. Se formos até lá, não tem volta, ela avisou. Mas Fábio já sabia. A história emocionante de sua vida estava prestes a chegar no ponto mais sombrio. E ele não podia mais fugir. A entrada para o compartimento secreto era estreita, úmida, e cheirava a passado, um passado que ninguém ousava lembrar. Beatriz iluminava o caminho com uma lanterna trêmula, enquanto Fábio carregava o boneco junto ao peito, como se fosse de carne e osso. Ali, em meio a paredes cobertas de inscrições antigas e símbolos riscados às pressas, encontraram um baú com objetos pessoais de Ana Lúcia. Entre eles um envelope. Dentro, uma mecha de cabelo e um bilhete. Ele é real. Fiz o que pude para protegê-lo. A análise de Beatriz confirmou. Era cabelo humano, da própria irmã de Fábio. O bebê reborn fora feito com parte dela. Um elo de sangue e espírito. A revelação caiu como um raio no peito do padre. Aquilo não era só um boneco. Era o receptáculo de uma alma. A alma do filho de Ana Lúcia, selado num corpo falso para protegê-lo das garras da seita. Mas havia mais. O diário trazia uma anotação escondida, revelando que apenas um gesto de amor verdadeiro poderia libertar a criança. E esse gesto só poderia vir de alguém disposto a ser pai. Não um pai qualquer, mas alguém com um voto sagrado. O mesmo voto que Fábio fizera no seminário. Jamais gerar ou criar um filho. Agora, sua fé e sua missão colidiam com a emoção mais profunda que já sentira. Se eu fizer isso, serei excomungado, disse ele, olhos marejados. Mas se eu não fizer, essa criança vai continuar presa. Beatriz não respondeu, apenas assentiu, respeitando o peso da escolha. O boneco parecia mais leve, mais quente, como se pela primeira vez estivesse vivo de verdade. A decisão de Fábio não era apenas teológica, era íntima, rasgava seu peito. Seria capaz de quebrar um juramento sagrado em nome do amor? Era uma escolha entre o dogma e a alma de alguém inocente. E naquele momento, a história emocionante do padre e o mistério da criança se fundiram numa só. O sol mal havia nascido quando os sinos da igreja tocaram sozinhos. A cidade despertou confusa, mas foi à missa como se algo maior estivesse para acontecer. No altar, diante de todos, Padre Fábio surgiu de batina branca, o boneco nos braços, os olhos marejados, mas firmes. Hoje, não prego um sermão. Hoje faço uma escolha. O silêncio era absoluto. Beatriz estava na última fileira, gravando tudo discretamente. E ali, diante da comunidade, o padre ajoelhou-se e disse em voz alta: Eu assumo. Essa alma é minha. Eu sou pai dele. E com isso renuncio ao que juraram por mim. Uma emoção avassaladora atravessou cada banco da igreja. O exorcismo começou com orações fortes, que logo foram substituídas por gritos. Gritos que não saíam, da boca de Fábio, nem da de ninguém. Vinham do fundo da capela como se o próprio chão protestasse. Luzes piscavam, bancos tremiam e o boneco começou a lacrimejar. Você está livre, repetia o padre com a mão sobre o peito do bebê.
Quando a última vela se apagou, uma brisa percorreu a igreja, carregando o aroma de flores que não existiam ali. Um último sussurro ecoou nos vitrais. Obrigado. E então, silêncio. O boneco, antes rígido, agora estava vazio. Era apenas tecido e vidro. Uma história incrível, enfim, encontrava redenção. Mas o preço foi alto. A cúria o excomungou na mesma semana, acusando-o de práticas pagãs e heresia. Teve que deixar o sacerdócio, abandonar o altar que tanto amava. Mas Fábio não se arrependia. Minha fé está mais viva agora do que nunca, disse à imprensa, antes de desaparecer da cidade. O boneco, ninguém sabe, sumiu da sacristia na mesma noite. Alguns dizem que foi levado por anjos, outros por demônios. O que ficou foi um rastro de fé, mistério e emoção profunda, gravado para sempre nas paredes daquele templo. Anos se passaram. A paróquia ganhou um novo padre, mais jovem, metódico, sem histórias misteriosas em sua bagagem. Tentou devolver à igreja o silêncio e a previsibilidade de antes. Mas o altar nunca mais foi o mesmo. Durante uma reforma, ao remover uma das pedras antigas da base, encontrou-se uma carta, dobrada com delicadeza e guardada num compartimento secreto. A caligrafia era de Ana Lúcia. Padre Fábio salvou minha alma. Agora posso descansar. Assinado Ana Lúcia. O novo padre deixou cair a carta no chão com a mão trêmula. O suspense não havia acabado. A notícia se espalhou como fogo em mato seco. Fiéis passaram a visitar o local, deixando flores, cartas, pequenos bonecos. Diziam que o altar agora tinha algo especial. Pessoas alegavam curas, sonhos reveladores e até visões da figura de Fábio entre os bancos, sorrindo em silêncio. O altar virou santuário, mesmo sem a bênção oficial da igreja. As romarias começaram discretas, mas cresceram. Um lugar de fé ou um lugar de segredos. A verdade é que ali havia uma história emocionante demais para ser apagada por decretos ou doutrinas. E então, houve quem jurasse ter visto uma criança brincando sozinha no jardim da igreja. Não era filha de ninguém conhecido. Sempre com a mesma roupa branca, cabelos negros e nos braços, um boneco reborn. O mesmo, diziam alguns, que desapareceu anos atrás. Ela nunca fala, só sorri e some quando a gente pisca, disse o jardineiro. Mas ninguém a encontra quando vai atrás. Só resta um balanço vazio e marcas pequenas no chão, como pés de quem ainda carrega um segredo incrível e cativante. Porque às vezes nem mesmo o tempo consegue apagar o que foi selado com amor e mistério. E assim, num gesto de amor proibido, Padre Fábio libertou uma alma e selou o próprio destino. Uma história que mistura fé, loucura e algo que ninguém ousa nomear. Mas e você? Acredita que objetos podem carregar espíritos? Acredita que promessas feitas em silêncio podem ecoar por gerações? Ou será que existem verdades tão profundas que a própria religião teme encarar? Conta pra gente nos comentários. O que você faria no lugar do Padre Fábio? E se essa história realmente aconteceu? Será que ele está mesmo excomungado? Ou foi só mais um sacrifício invisível daqueles que protegem o mundo em segredo? Se você gostou dessa história emocionante e cheia de suspense, inscreva-se no canal, ative o sininho e fique por dentro de outros relatos incríveis que desafiam a lógica. Porque aqui, cada história pode ser real, ou quase.